Bom dia a todos. Requeiro que o primeiro secretário faça a chamada regimental. Oi, bom dia a todos. Adriano José Rodrigues. Presente. Angelito Márcio de Oliveira Ramos. César Pedro da Silva. Edson Rezende Rodrigues. João Flávio Pérez. José Cláudio Quintanilha Coutinho. Lucemir Santos Machado. Marcial Henrique Aparecido Leme. Matheus de Souza Miranda Gomes da Silva. Solicito que seja feita a leitura dos pareceres do projeto de lei complementar 03/2025. Parecer técnico jurídico. Projeto de lei complementar número 3 de 2025, autoria Executivo Municipal. Ementa autoriza o Poder Executivo a reajustar o piso salarial dos professores do quadro do Magistério Público Municipal, conforme Lei Federal 11.738, de 16 de julho de 2008, e dá outras providências. Por determinação da Presidência da Câmara, faça licença médica da Procuradora Jurídica, encontra-se nessa assessoria legislativa para parecer projeto de lei complementar número 3 de 2025. Veio acompanhado de mensagem justificativa que, tendo em vista as disposições da Lei Federal 11.738 de 2008, Portaria MEC, foi reconhecido o novo valor do piso salarial profissional nacional para os profissionais do Magistério Público da Educação Básica para R$ 4.867,77 e jornada de, no máximo, 40 horas. Fez-se acompanhar do relatório de impacto orçamentário e financeiro e declaração do ordenador de despesa, pelos quais se observa que o aumento de despesa não comprometerá o cumprimento das metas, ações e programas previstos para este e para os próximos exercícios. Referido projeto busca adequar o salário dos professores, coordenadores e diretores da rede municipal ao valor determinado pelo governo federal como salário base para a categoria. O presente projeto de lei é de iniciativa exclusiva do chefe do Poder Executivo, atendendo o determinado no artigo 41 da Lei Orgânica do Município de Areias, não se verificando vício de iniciativa. Verifique-se também a preponderância do interesse local. Observadas as considerações acima e não vislumbrando impedimento de ordem legal e redacional, nada impede a tramitação e deliberação pelo egrégio plenário. Quórum de maioria absoluta nos termos do artigo 158, parágrafo 1º, inciso 2º, a linha C do regimento interno. É o meu parecer sob censura, salvo melhor juízo, Areias, 21 de março de 2025, Silvia Helena da Silva, OAB 181933. Parecer do relator de Comissão de Justiça e Redação. Relatório. Autor, Poder Executivo Municipal. Relator, Matheus Miranda, PP. Relatório. O presente projeto, ora analisado, trata da concessão de reajuste do piso salarial dos professores ativos do quadro do Magistério Público Municipal, conforme estabelecido pela Lei Federal número 11.738, de 16 de julho de 2008, e recepcionado o valor do reajuste nacional do Magistério Público, determinado pelo Ministério da Educação, por meio da Portaria MEC 77/2025, publicada no Diário Oficial da União, em 31 de janeiro de 2025, no novo valor de R$ 4.867,77, para a jornada de até 40 horas semanais. O reajuste também se aplica de forma proporcional às demais jornadas de trabalho previstas nas leis complementares número 2, número 4 e número 31 de 2010, 2012 e 2022, respectivamente. A medida estende-se aos cargos de diretor e coordenador do magistério e altera os valores dos salários dos profissionais do magistério, conforme disposto no anexo 1 da Lei Complementar número 31, de 25 de abril de 2018. Análise jurídica. O projeto de lei está em consonância com a legislação federal aplicável, em especial a Lei 11.738 de 2008, que trata da regulamentação do piso salarial nacional dos professores do Magistério Público, dos profissionais do Magistério Público. O valor proposto de R$ 4.867,77 corresponde ao reajuste fixado pelo Ministério da Educação, e a sua aplicação para os profissionais de educação do município é uma medida de responsabilidade do Executivo Municipal, com base nas competências que lhes são conferidas pela Constituição Federal e pela legislação municipal pertinente.
Em relação à proposta de reajuste proporcional para jornadas de trabalho diferenciadas, a medida está em conformidade com o princípio da isonomia, garantindo que todos os profissionais do magistério, independentemente de sua jornada de trabalho, sejam contemplados de maneira justa com o reajuste do piso salarial, conforme as especificidades de suas respectivas cargas horárias. Além disso, a proposição prevê a alteração do salário dos cargos de diretor e coordenador, em consonância com os parâmetros estabelecidos para os demais profissionais do magistério, o que demonstra uniformidade na aplicação dos reajustes no âmbito da educação municipal. A previsão de que as despesas decorrentes da execução dessa lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário, está em conformidade com a legislação orçamentária e financeira vigente, e não há óbice à sua execução, desde que observadas as limitações orçamentárias do município. Considerações finais. O projeto de lei número 3 de 2025, que visa reajustar o piso salarial dos profissionais do magistério, está em conformidade com a legislação federal aplicável às normas orçamentárias do município. A proposição visa garantir e valorizar os profissionais da educação, em especial os professores, e assegurar que o município esteja cumprindo com as obrigações estabelecidas pela legislação nacional sobre o piso salarial do magistério. Portanto, diante da análise jurídica e da pertinência da proposta, opino pela aprovação do presente projeto de lei, por considerá-lo plenamente constitucional e compatível com o ordenamento jurídico vigente. Em face do exposto, voto favoravelmente à aprovação do presente projeto de lei complementar, que autoriza o Poder Executivo a conceder o reajuste do piso salarial dos professores ativos do quadro do Magistério Público Municipal. É o meu parecer, salvo o melhor juízo, o vereador Matheus Miranda. Nos termos do nobre relator, somos igualmente favoráveis à livre tramitação. Vereador Edson Rezende Rodrigues, presidente. Vereador Angelito Márcio de Oliveira Ramos, membro. A Comissão de Finanças e Orçamento. Senhor presidente, senhores membros. Encontra-se nessa comissão para parecer projeto de lei complementar número 3 de 2025 de lavra do Poder Executivo. Sob o enfoque financeiro e orçamentário, não vislumbramos óbice para que o presente projeto tramite livremente pelo plenário, vez que o mesmo cumpriu o determinado pela Lei de Responsabilidade Fiscal em seus artigos 16 e 17. Ante o exposto, não vendo impedimento para que seja referido, tramitado pelo egrégio plenário para deliberação. É o meu voto. Vereador Edson Rezende Rodrigues, relator. Nos termos do parecer do relator em data supra, vereador Angelito Márcio de Oliveira Ramos, presidente, vereador João Flávio Pérez, membro. Está em discussão. Bom dia de novo. Bom dia, Cauã, aluno de Direito aí que está assistindo a sessão de Câmara. Seja bem-vindo, viu? Volte sempre. Só para justificar melhor aqui, meu voto referente ao piso dos professores, só reforçando que a gente está acompanhando, né, o que exige a portaria 77 do MEC. O prefeito mandou, junto com o projeto de lei, um impacto orçamentário que está com conformidade, ou seja, tem condições orçamentárias de pagar esse aumento, esse reajuste, né? E também é merecido que o professor receba esse reajuste. Porque, como diz o vereador Edinho, né? O professor é a base de toda a profissão, das demais profissões. E assim que possível, que o senhor prefeito também faça um estudo aí orçamentário de viabilidade para dar um aumento para os demais servidores, seja para o RGA ou seja no Vale Alimentação. Obrigado. Em votação. Os que forem favoráveis digam sim, os que forem contrários digam não. Adriano José Rodrigues, sim. Angelito Márcio de Oliveira Ramos. César Pedro da Silva. Edson Rezende Rodrigues. João Flávio Pérez. José Cláudio Quintanilha Coutinho. Lucemir Santos Machado. Maciel Henrique Aparecido Leme. Matheus de Souza Miranda Gomes da Silva. Aprovado.
Solicito seja feita a leitura dos pareceres do projeto de lei complementar 04/2025. Parecer técnico-jurídico. Projeto de lei complementar número 4 de 2025, de autoria do Executivo Municipal. Por determinação da Presidência da Câmara, faço licença médica da Procuradora Jurídica, encontra-se nessa assessoria legislativa para parecer projeto de lei complementar número 4 de 2025. A criação de uma função gratificada no âmbito público deve observar as normas constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis. A Constituição Federal, em seu artigo 37, exige que a administração pública se atenha aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Isso significa que a criação de qualquer cargo ou função, especialmente de implicar em remuneração adicional, como, por exemplo, uma gratificação, deve ser prevista em lei específica. Não é permitido que o poder público crie funções gratificadas de maneira arbitrária ou sem previsão legal. A alteração de uma gratificação, seja em relação ao seu valor, aos critérios para sua concessão, também devem seguir a legalidade e estar previstas em lei. Não é permitido o pagamento de gratificação sem previsão legal, nem alteração de valores ou condições sem a devida autorização legislativa. Fez-se acompanhar do relatório de impacto orçamentário e financeiro e declaração do ordenador da despesa, pelos quais se observa que o aumento da despesa não comprometerá o cumprimento das metas, ações e programas previstos para este e para os próximos exercícios financeiros. A iniciativa de referido projeto pelo Executivo encontra respaldo no artigo 41.1 da Lei Orgânica do Município de Areias. Diante dos fundamentos expostos, a Assessoria Legislativa opina pela legalidade e pela regular tramitação do projeto de lei complementar número 4 de 2025, por inexistirem óbitos de natureza material ou formal que impeçam sua deliberação em plenário. Quanto ao mérito, esta assessoria não irá se pronunciar, cabendo aos senhores vereadores, na função legislativa, verificar a viabilidade de aprovação. Core a maioria absoluta, votação única. É o meu parecer, salvo melhor juízo. Silvia Helena da Silva, OAB 181933. Não, senhor presidente, desculpa. Desculpe, falta o parecer das comissões. Já queria a votação antes, tá vendo? Parecer da Comissão de Justiça e Redação. Vereador Matheus Miranda, o relator. Projeto de lei complementar número 4 de 2025 propõe alterações na lei complementar número 34 de 6 de outubro de 2022, com o objetivo de aumentar as gratificações das funções gratificadas na Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, detalhando as seguintes mudanças. 1. O aumento da gratificação para o cargo de coordenador de defesa civil para 60% sobre o salário base do servidor designado. 2. A concessão de uma gratificação de 30% sobre o salário base do servidor designado para a função de técnico operativo da defesa civil. 3. A concessão de uma gratificação de 20% sobre o salário base do servidor designado para a função de secretário administrativo de defesa civil. O projeto também estabelece que as despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessários, e que a lei entre em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. A análise jurídica. A proposta de alteração visa assegurar uma reestruturação nas gratificações dos cargos da Defesa Civil, contemplando um aumento nas porcentagens dessas gratificações. Primeiramente, é importante destacar que a alteração das gratificações deve ser analisada com base na disponibilidade orçamentária e a capacidade financeira do município. O projeto menciona que as despesas decorrentes da execução da lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, mas recomenda-se que haja uma análise prévia da viabilidade financeira para evitar comprometer-se outras áreas essenciais para a administração pública municipal. O aumento das gratificações visa, presumivelmente, valorizar os servidores que desempenham funções essenciais para a segurança da população, especialmente em um contexto de atuação em situações de risco e emergência. Contudo, a definição de valores específicos para as gratificações deve ser cuidadosamente analisada para garantir que o aumento seja compatível com a política de gestão fiscal do município e com a realidade econômica do município. Em termos legais, a proposta está de acordo com o princípio da legalidade administrativa, pois altera uma lei já existente e segue as formalidades necessárias para reajustes em estruturas de pagamento de funções públicas. No entanto, a concessão de gratificações em um contexto orçamentário
deve ser feita com responsabilidade, garantindo a transparência e o equilíbrio fiscal. Parecer, considerando a importância da valorização dos servidores envolvidos nas ações da Defesa Civil, principalmente em um município que, como Areias, pode ser suscetível a situações de riscos e desastres, a proposta de aumento das gratificações é válida do ponto de vista da valorização do trabalho de quem atua diretamente na proteção e segurança de nossa população. Contudo, é fundamental que a medida seja acompanhada de uma análise detalhada da viabilidade orçamentária, para garantir que o aumento das gratificações não comprometa o equilíbrio fiscal. Conclusão: diante do exposto, manifesto-me favoravelmente ao projeto de lei complementar número 4 de 2025, com a recomendação de que sejam realizados estudos sobre impacto orçamentário para assegurar que as gratificações sejam compatíveis com a disponibilidade financeira do município, sem prejudicar outros setores essenciais. Sala das Sessões, 21 de março, o vereador Matheus Miranda, relator da Comissão de Justiça e Redação. Nos termos do parecer do nobre relator, somos igualmente favoráveis à livre tramitação. Vereador Edson Rezende Rodrigues, presidente. Angelito Márcio de Oliveira Ramos, membro. Na Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Senhor presidente, nobres vereadores, encontre-se nessa comissão para parecer o projeto de lei complementar número 4 de 2025, de lavra do Poder Executivo. Sob enfoque financeiro e orçamentário, não vislumbramos impedimento para que o projeto tramite pelo plenário, vez que o mesmo cumpriu o determinado pela Lei de Responsabilidade Fiscal em seus artigos 16 e 17, apresentando o impacto financeiro e orçamentário e a declaração do ordenador da despesa. Ante o exposto, não vendo impedimento para que seja referido o projeto remetido ao plenário para deliberação. É o meu voto. Vereador Edson Rezende Rodrigues, relator, nos termos de parecer do relator em data supra. Vereador Angelito Márcio de Oliveira Ramos, presidente. Vereador João Flávio Pérez, membro. Está em discussão. Em votação, os que forem favoráveis, digam sim. Os que forem contrários, digam não. Adriano José Rodrigues, sim. Angelito Márcio de Oliveira Ramos. César Pedro da Silva. Edson Rezende Rodrigues. João Flávio Pérez. José Cláudio Quintanilha Coutinho. Lucemir Santos Machado. Maciel Henrique Aparecido Leme. Matheus Souza Miranda Gomes da Silva. Aprovado. Solicito que seja feita a leitura dos pareceres do projeto de lei 07 de 2025. Parecer técnico jurídico. Projeto de lei número 7 de 2025, de autoria do Executivo Municipal. Por determinação da presidência, faço licença médica da Procuradora Jurídica, encontra-se nessa assessoria legislativa para parecer o projeto de lei número 7 de 2025. Esse parecer jurídico tem por objetivo analisar a viabilidade legal e constitucional da criação da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil e do Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil, em face do ordenamento jurídico brasileiro e das normativas pertinentes à proteção e defesa civil, especialmente em nível municipal. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 21, inciso 13, atribui à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios a competência para proteger a população contra desastres naturais e situações emergenciais. O Sistema Nacional de Defesa Civil, conforme Lei 12.608 de 2012, estabelece diretrizes e orientações para a gestão da defesa civil em todas as esferas do governo, reconhecendo a importância da atuação do município. O artigo 1º da Lei 12.608 de 2012, que dispõe sobre a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, define a proteção e defesa civil como um conjunto de ações destinada à prevenção, mitigação e resposta a desastres que envolvam as diversas esferas do governo, incluindo os municípios. A criação de uma coordenadoria facilita a estruturação e organização das ações emergenciais, garantindo que o município tem um órgão específico para coordenar e monitorar as ações de defesa civil. A criação do Conselho Municipal de Defesa Civil também é juridicamente pertinente e se alinha com o que se estabelece na Lei 12.608 de 2012. A referida legislação, em seu artigo 22, determina que os municípios devem instituir conselhos municipais de proteção e defesa civil, que desempenhem papel consultivo, deliberativo e fiscalizador, com a missão de promover a participação da sociedade nas ações de defesa civil. Além disso,
O Conselho possui importante papel de fiscalização, acompanhando o uso de recursos públicos e a execução das atividades relacionadas à proteção da população e à mitigação de desastres. A criação da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil e do Conselho Municipal de Defesa Civil está em conformidade com a legislação vigente, especialmente com a Constituição Federal e com a Lei 12.608 de 2012. Assim, a criação desses órgãos é não apenas juridicamente viável, mas também necessária para que o município esteja preparado para enfrentar situações de riscos e desastres, protegendo a vida e o patrimônio de seus cidadãos de forma eficiente e coordenada. A matéria versada no projeto em questão é de interesse local, aliado ao fato de que a sua iniciativa compete ao chefe do Poder Executivo, nos termos da Lei Orgânica do município, além de não se enquadrar no rol dos assuntos de competência exclusivas da Câmara. Portanto, nos termos de toda a legislação aplicável à espécie, Constituição Federal, Lei Orgânica e regimento desta Casa Legislativa, não há objeção quanto à constitucionalidade e à legalidade do projeto. Diante dos fundamentos expostos, a assessoria legislativa opina pela legalidade e pela regular tramitação do projeto de lei número 7 de 2025, por inexistirem óbices de natureza material ou formal que impeçam a sua deliberação em plenário. Quanto ao mérito, essa assessoria não irá se pronunciar, cabendo aos senhores vereadores, na função legislativa, verificar a viabilidade de aprovação. O quórum é maioria simples, votação única. É o meu parecer, salvo o melhor juízo, Silvia Helena da Silva, OAB 181933. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, relator vereador Matheus Miranda. Relatório. O presente projeto de lei número 7 de 2025 propõe a criação da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, no município de Areias, vinculada à Secretaria Municipal de Segurança Pública, com a responsabilidade de planejar, coordenar e executar as ações de prevenção, preparação, respostas e recuperação de desastres. Adicionalmente, o projeto propõe a criação do Conselho Municipal de Defesa Civil, um órgão consultivo deliberativo, destinado a assessorar a administração municipal nas políticas de defesa civil. A proposta contempla a definição das atribuições dos cargos da CONDEC, incluindo o coordenador de defesa civil, técnicos operativos e o secretário administrativo de defesa civil, além de estabelecer as competências e a composição do Conselho Municipal de Defesa Civil. O projeto também visa fortalecer a articulação entre diferentes secretarias municipais e entidades da sociedade civil para uma ação coordenada em caso de desastres ou emergências. Análise jurídica. O presente projeto de lei está em consonância com a legislação nacional e estadual que regula a Política Nacional de Defesa Civil, a Lei 12.608 de 2012, e com a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil do Estado de São Paulo, que visam garantir uma estrutura de defesa civil eficiente e integrada. A proposta, ao criar o Conselho, contribuirá para melhorar a capacidade do município em enfrentar desastres naturais ou provocados por ações humanas, oferecendo mais segurança e capacidade de resposta rápida à população. Além disso, a criação do Conselho fortalece a governança local, uma vez de seu caráter consultivo e deliberativo, possibilita uma maior participação da sociedade civil e de diversos setores do poder público nas decisões e ações preventivas e corretivas. A participação de representantes de integrantes de secretarias e entidades no Conselho assegura uma abordagem integrada e eficiente nas ações da defesa civil. No que tange à legalidade e ao cumprimento dos princípios constitucionais da administração pública, o projeto observa as disposições do artigo 37 da Constituição Federal, especialmente no que se refere à eficiência e moralidade administrativa, ao prever a livre nomeação dos cargos e ao detalhar as atribuições dos agentes envolvidos, sem sobrecarregar as finanças municipais com remunerações adicionais, uma vez que a participação no Conselho será considerada prestação de serviço relevante. Parecer. Após análise detalhada, concluímos que o parecer da Lei 7 de 2025 preenche todos os requisitos legais necessários para sua tramitação. Ele visa a criação de estruturas essenciais para o fortalecimento da defesa civil no município de Areias, proporcionando maior organização e capacidade de respostas urgentes em situações de risco e desastres. A proposta está de acordo com os princípios legais e é fundamental para a segurança e bem-estar da população. Conclusão. Diante do exposto, considerando a relevância e a conformidade do projeto de lei número 7 de 2025
com a legislação vigente, opino pela sua aprovação na Comissão de Justiça e Redação, salvo o melhor juízo. Vereador Matheus Miranda, relator da Comissão de Justiça e Redação. Nos termos do parecer do nobre relator, somos igualmente favoráveis à livre tramitação. Edson Rezende Rodrigues, presidente, vereador Angelito Márcio de Oliveira Ramos. Senhor presidente, dispensa a Comissão de Finanças e Orçamento por não haver despesa no processo. Projeto. Está em discussão. Está em votação. Os que forem favoráveis permaneçam sentados. Os contrários fiquem de pé. Aprovado. Não havendo mais nada a se tratar, está encerrada a 11ª sessão extraordinária, ficando os senhores vereadores convocados para a 5ª sessão ordinária realizar-se dia 1º de abril, no horário regimental. Bom dia.